O Planning in Poker, ou em português, Poker do Planejamento, é uma técnica baseada no consenso para estimar. É um jogo e, ao mesmo tempo, um exercício. Através desta técnica, podemos estimar o esforço necessário para determinada quantidade de trabalho, tendo como base informações recolhidas do cliente, normalmente sendo através de histórias de usuário. O Planning in Poker foi definido e nomeado pela primeira vez por James Greening em 2002, e mais tarde popularizado por Mike Cohn no livro Adler Schmid and the Planning. De maneira resumida, no Planning in Poker, cada membro da equipe recebe um conjunto de cartas com valores em uma determinada sequência, que o mesmo considera justo para que a história seja concluída. Caso haja grandes diferenças entre as cartas jogadas, os membros que jogaram as cartas de maior e menor valor explicarão suas razões. E, então, com base em suas explicações, as cartas são jogadas novamente até que um consenso seja encontrado e uma estimativa seja definida. Como citado anteriormente, as cartas possuem uma sequência de valores que podem ser uma sequência simplificada, como 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 ou 100, ou então uma sequência de Fibonacci. De acordo com a Wikipedia, a sucessão de Fibonacci, ou sequência de Fibonacci, é uma sequência de números naturais, onde os dois primeiros números começam normalmente por 0 ou 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. A principal razão que nos leva a acreditar que a sequência Fibonacci é a melhor opção é refletir na inerente certeza que podemos ter em estimativas de itens maiores. Você poderá encontrar várias versões diferentes do baralho para Planning Poker através da internet. Logicamente, você está livre para criar sua própria versão e aplicá-la junto à sua equipe. Agora vamos entender um pouquinho sobre o baralho do Planning Poker. Então, nós temos símbolos como zero, meio, xícara, entender o que cada um significa. A interrogação significa que o membro não se sente confiante para atribuir um valor à tarefa. O zero significa que a tarefa é absolutamente desnecessária e deveria ser descartada. O meio significa que a tarefa necessita de um pequeno esforço para ser concluída. Os 3 pontos ou infinito significa que a tarefa é extremamente importante. A xícara de café significa uma pausa para refletir e tomar a decisão. É uma pausa importante, deve ser respeitada quando solicitada, e é muito provável que os membros não abusem dela. E os outros números, como 1, 21, são a representação arbitrária do sentimento dos membros, quanto ao esforço necessário para a realização da tarefa. Perceba que no Planning Poker é bastante simples e divertido, e não há como integrantes confundir ou não entender o jogo. Agora vamos pôr o Planning Poker em ação. Junto com a sua equipe, você pode utilizá-la em 2 momentos, na priorização de tarefas e na estimativa de esforço para concluí-las. Vamos mostrar o cenário de uma estimativa de esforço, pois tanto para a estimativa quanto para a priorização, o jogo é o mesmo. Suponha que você já tenha jogado um Planning Poker para a priorização de tarefas. Sendo assim, já definiram quais tarefas deverão ser executadas primeiro e agora irão estimar o esforço para o desenvolvimento delas. O Scrum Master pede então para o Product Owner ler a primeira história do usuário. Podemos dizer que seria a seguinte: como usuário, quer acessar o site através do celular e usar todos os recursos, assim como no navegador desktop. O Scrum Master pede que todos os participantes, cada um com seu baralho, pensem um pouco sobre o esforço para desenvolver aquela história. E, em seguida, que todos mostrem suas cartas. O resultado da jogada é o seguinte. Fica claro que Alan e Carlos fazem jogadas extremas. Nessa situação, o Scrum Master pergunta a ambos o motivo de suas escolhas, e eles respondem. Alan diz, teríamos que fazer outro site para o ambiente mobile, um novo HTML, CSS, JS, e integrar uma nova rotina existente hoje. É necessário um grande esforço no design e na programação para que o site se torne mobile. Temos que considerar os plugins utilizados hoje e encontrar similares no mercado para customização. Carlos diz, na verdade poderíamos utilizar a estrutura já existente hoje e apenas ajustar o CSS e alguns elementos HTML. Assim manteríamos tudo junto e o esforço para a manutenção seria menor. Devemos levar em consideração que o usuário deseja ter os mesmos recursos, ou seja, seria uma réplica. O site possui muitas páginas dinâmicas e isso faz com que o ajuste em uma réplica em várias. Acontece então uma breve discussão e uma nova rodada é realizada. Perceba que os valores estão mais uniformes. Com esse cenário, você pode assumir algumas opções. São elas: continuar a incentivar a discussão até que um consenso geral entre os membros seja obtido,
Fazer uma média dos valores, levando em consideração a proximidade entre eles. Como os valores estão próximos, assumir o maior valor. Em nosso caso, optamos por escolher o maior valor. Sendo assim, o número de pontos para essa tarefa, Story Points, seria de 8. Esse ciclo de jogadas é repetido em cada tarefa do Sprint Backlog. Pode ocorrer também no Product Backlog, até que todas sejam concluídas. Com o tempo, você facilmente saberá definir quantos Story Points conseguirá assumir em cada sprint, ajustando suas estimativas quanto ao desenrolar do projeto.